E se alguém que você ama estivesse para ser morto bem na sua frente, você enlouqueceria? Mataria alguém para proteger? Joel fez isso. E talvez você também fizesse. O debate sobre a natureza da maldade humana passa por muitas discussões até hoje. Por hoje eu quero utilizar a história de The Last of Us para mostrar para vocês que o ser humano é mau por natureza e que a sua maldade não é apenas um fruto da sociedade em que vivemos. Existe uma doutrina cristã chamada de depravação total, que diz que o pecado afetou o ser humano por completo. A vontade, as emoções, a mente, o corpo, ou seja, não existe nenhuma parte do ser humano que tenha permanecido livre do pecado. A forma como os personagens agem, os assassinatos frios, o egoísmo, o instinto de sobrevivência à flor da pele, a mentira sem escrúpulos, tudo isso nos mostra que a maldade apenas foi aflorada naqueles personagens. Você já teve raiva a ponto de querer machucar alguém? Já justificou alguma atitude errada sua, dizendo que era pelo bem maior? Isso só mostra que a maldade está aí dentro e você precisa lutar contra ela. A história de The Last of Us reflete bem isso. Para quem jogou o game ou tem acompanhado a série, já percebeu que isso é uma característica forte na história. Já vi relatos inclusive de pessoas tendo crises de ansiedade ou se sentindo mal por jogar o jogo. E você já jogou esse jogo? Já assistiu a série? Te convido a deixar aqui nos comentários quais foram as suas impressões ou sentimentos. A depravação não afirma que nós somos os piores monstros do mundo, mas que o pecado tocou cada parte de quem nós somos. Em The Last of Us, vemos que o apocalipse zumbi não criou a maldade dentro das pessoas. Ele apenas a revelou. Proteção, religião, sobrevivência, motivações pessoais, tudo se aflora em condições extremas como esta. Isso é exagero? Talvez. Mas reflete muito a escuridão que vive dentro de nós, provando que as nossas ações, mesmo que não sejam extremas como essas da série, vêm de uma mesma raiz. O mundo deles pode ser distópico, mas é bem real no que diz respeito à condição humana. É só dar uma passada no noticiário de todos os dias que você vai ver mortes extremamente absurdas e atos de violência sem nenhuma explicação plausível. Sabe o que é maldade também? Assistir tudo isso até aqui e não deixar o seu like. Ajuda aí. E claro, aproveita também para se inscrever no canal e continuar acompanhando esse tipo de conteúdo por aqui. A Bíblia vai nos dizer em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Mas aí você pode se perguntar, mas existe tanta coisa boa no mundo? Como você pode dizer que todo mundo é mau? Você tem razão, é claro que nem tudo é totalmente mal. O fato de termos a maldade dentro de nós não nos impede de fazer coisas boas, de gestos de amor, de ajudar pessoas e de construir coisas que realmente trazem grandes benefícios para todos. Isso é a graça comum que Deus permitiu a toda a humanidade, nos possibilitando viver uma bondade que persiste mesmo diante de um mundo tão caído. Mas o que seria essa tal de graça comum? Graça comum é como se Deus segurasse o pior de todos nós. Ela faz com que haja bondade no mundo, mesmo que sejamos maus. Faça com que a gente crie e invente coisas que transformarão a vida das pessoas e as farão bem, mesmo que também tenhamos a mesma capacidade e engenhosidade para fazer coisas más. Quem primeiro abordou esse tema foi o teólogo reformador João Calvino, mas quem desenvolveu melhor a ideia foi outro teólogo chamado Abraham Kuyper, do final do século XIX e início do século XX. I don't think I can forgive you for this, but I would like to try. Mas a pouca bondade que temos não basta para nos redimir. Precisamos de algo maior. Mesmo em The Last of Us, vemos que muitos perderam as esperanças, o que é muito fácil nessas condições. E outros a colocam em outras coisas, como na cura para a contaminação, numa sociedade organizada que se protege mutuamente, ou mesmo na religião. Em nosso mundo real, nós também depositamos a nossa esperança em inúmeras coisas. Trabalho, salário, investimentos, casamento e estudos. Essas coisas todas podem resolver os nossos problemas aqui enquanto vivemos, mas não resolvem o principal problema que nós temos. Isso é o pecado que gera essa maldade em nós. E é por esse motivo que precisamos de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz aconteceu para que os nossos pecados pudessem ser perdoados por Deus e para que pudéssemos ser aceitos por Ele, mesmo que continuemos aqui nessa vida com a nossa natureza humana corrompida. Logo, a nossa principal esperança, por mais problemas que tenhamos nessa vida, é que um dia todos esses problemas terminem de vez, principalmente a maldade, e por esse motivo precisamos buscar o perdão e a salvação que podemos encontrar somente em Cristo. But I'm doing a little better than my father did. Ao mergulhar em séries dessas como The Last of Us, eu sempre me pergunto, e se fosse eu? Graças a Deus não vivemos uma sociedade tão brutal,
Será que não ou ainda não? Mas nossos dilemas diários são reais e nos desafiam o tempo todo. Na ficção é fácil amar ou odiar personagens, torcer por vidas ou mortes, sabendo que tudo é ficção. Mas no dia a dia a batalha é bem outra. Os próprios pensamentos revelam que a maldade reside dentro de nós. E é contra ela que precisamos lutar incessantemente. The Last of Us é uma história bem adulta e não é recomendada para menores, mas sei que é considerado um dos melhores games já lançados até hoje e é o favorito de muita gente. Além disso, a série tem tido um grande sucesso, apesar da segunda temporada não ter agradado tanto assim. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar 2 recomendações para vocês aqui do lado. A primeira é uma análise sobre o Evangelho Rebelde de Endor, e a segunda recomendação é sobre a série do Demolidor, e por que ele é um tipo de cristão que não podemos ser. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.